Sejam todos bem-vindos ao nosso segundo Papo Devoc. Estamos aqui muito emocionados e o tema de hoje vai ser o seguinte: sistema mecânico ou sistema eletrônico? Bombista, qual que é a hora de fazer a migração dentro de sua oficina? E uma outra pergunta também: terceirizar ou ter o laboratório próprio? Quais são os prós e contras dessa questão? Meu nome é Laurence Alves, esse vai ser o Papo Devoc de hoje. Comigo está aqui meu amigo, parceiro, instrutor técnico Marcelo Ramos. Tudo bem, Marcelo? É isso aí, Lau. Vamos fazer esse Papo Devoc hoje brilhar e vamos lá. Muito bem. Ô Marcelo, e hoje a gente foi surpreendido com uma visita aqui no nosso estúdio, né? Foi uma visita ilustrada. Inusitada, muito bem. E para falar um pouquinho desse nosso amigo também, e que veio aqui visitar e conhecer a estrutura Devoc, ele é conhecido como instrutor. Ele tem 36 anos de experiência Bosch, instrutor técnico na área diesel. Ele participou da implantação do sistema Common-Rail no Brasil e na América Latina. Então, nada mais, nada menos, Marcelo, nós estamos aqui com o mestre Nonato. Tudo bem, mestre? Ora, tudo bem? Que privilégio estar aqui com vocês, né? Participando desse momento do Papo Devoc. E o tema aí que nós estamos tratando aí é um tema muito pertinente, é um tema atual. Eu creio que vai ser assim de grande valia, né, para os mecânicos que nos acompanham nesse bate-papo, ok? Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês e vamos lá, vamos caminhando. Isso aí. Marcelo, dá a honra aí de fazer a primeira pergunta para o mestre. Nonato, vou fazer uma pergunta muito simples para você, né? Bem tranquila, né? Você sabe que a gente é um bate-papo bacana. E a gente colocou umas perguntas aqui para você. Aqui, o sistema mecânico versus sistema eletrônico, né? Então, tem uma galera lá da mecânica, né? Sim, da bomba injetora, sim, com o sistema Common-Rail, como unidades. Então, aqui, ó, qual é o momento ideal? O que você acha, como experiência de tantos anos de Bosch, qual é o momento que ele tem migrar da parte mecânica, do sistema mecânico para o Common-Rail, e qual a dificuldade também disso tudo acontecer? Olha, Marcelo, isso é muito interessante, como eu já falei no início, é um tema muito atual, é uma realidade que nós temos hoje nas oficinas, né? Porque principalmente para aquele profissional que trabalha com ciclo Otto, e ele tem os clientes dele, já tem uma fidelidade, os clientes já estão ali com ele, e muitas das vezes o cliente adquire um veículo diesel, e esse veículo diesel ele não leva no truck service, porque o ambiente é outro. E ele acaba tendo que levar para o mecânico, aquele mecânico de confiança que ele já faz serviço há bastante tempo. E quando isso acontece, surgem alguns problemas. Mas eu vou responder a primeira pergunta. Qual é a relação que existe? Qual é a dificuldade que existe entre o sistema mecânico e o sistema eletrônico? Principalmente para aquele profissional que quer migrar, né? Porque o diesel é bastante rentável, mas ele tem as suas estratégias. Então, o sistema mecânico ele é muito pontual no que diz respeito ao controle de injeção, alta pressão, mas a alta pressão ela não é tão significativa, principalmente para as situações hoje em dia, pelas normas de emissões. O sistema eletrônico ele é muito mais compacto, apesar de ter sensores, atuadores, bastante componentes, que isso é o que traz maior insegurança para o mecânico, principalmente para que ele possa fazer um diagnóstico assertivo, um diagnóstico que ele possa fazer com segurança, com uma tranquilidade, porque os valores agregados no diesel é muito alto. Então, se ele erra, não só ele compromete a credibilidade dele perante o cliente, mas também ele impacta num problema sério. Ele indicou uma peça que, supostamente, dentro da visão dele, diagnóstico, era a peça que estava com problema. E ele colocou e simplesmente a peça não funcionou. Colocou a nova e não funcionou. Então, isso daí traz uma insegurança muito grande. E uma das maiores dificuldades
é realmente a falta de conhecimento. A falta de conhecimento é algo assim predominante. Mesmo aqueles profissionais que trabalham com ciclo Otto, que já lidam com a parte elétrica, porque o diesel ele tem uma estratégia específica para isso. Então, o momento que você tem que migrar para o diesel, né, é principalmente quando o seu mercado de trabalho, ou seja, quando a sua área, quando os seus clientes começam a solicitar seus serviços. E aumentou muito, né, o nível de carro a diesel no Brasil hoje, né? De passeios, né? Porque antigamente só tinha os caminhões, tratores, máquinas. Hoje não, caminhonete hoje, o nível elevou demais. E muitas pessoas comprando caminhonete para passeio, né? Exatamente. Quer dizer, se nós analisarmos, o segmento ele mudou muito. Porque antes você tinha um veículo para carga e hoje você tem veículos para passeio. A potência requerida hoje das caminhonetes é muito alta em rotações que requerem rotações muito elevadas para que possa competir. Haja vista hoje nas estradas, você mesmo com a sua caminhonete, você não consegue ultrapassar, por exemplo, um ônibus. Ora, nós estamos falando de motores que têm um torque alto e uma potência alta. E as caminhonetes, elas vêm justamente para chegar no mercado e trazer aquele conforto que o usuário do ciclo Otto ele já tinha, mas ele requeria maior potência. E isso, para trabalhar dentro da estratégia do diesel, é muito complicado. Vamos comparar lá um motor Q20B lá do AD20, né? Com um motor de alta performance da Amarok. Com certeza. A diferença é brutal. Um motor muito menor da Amarok, né? Com Q20B, que é um torque nada nem comparativo. É onde que assusta, né? O dono, né, da oficina que está lá com a mecânica para ele ir para a eletrônica, né? Exatamente. E ainda falando um pouquinho do sistema mecânico, o mestre, é importante que essas oficinas, mesmo que elas não fizeram ainda a migração, ainda não está nos planos dele, é importante eles terem equipamento de teste nas oficinas dele? Se qualificar mesmo ainda estando no sistema mecânico? Sim. Por quê? Porque ele precisa se preparar. Vamos considerar que chegue a um veículo com sistema eletrônico. Ele precisa ter algumas ferramentas básicas para ele poder fazer um diagnóstico. Por exemplo, ele precisa ter um multímetro. Para utilizar um multímetro e fazer um diagnóstico, ele precisa, primeiramente, saber usar um multímetro. Segundo, saber fazer um diagnóstico de um sensor, de um atuador. Então, ele precisa buscar conhecimentos justamente para que ele possa fazer essa transição, essa migração de uma maneira mais confortável, de uma maneira mais segura, né? Porque ele já conhece a mecânica. Ele precisa entender, o mecânico de hoje, que quer migrar para o sistema eletrônico, ele tem que entender que o sistema eletrônico apenas vai realizar as funções que um sistema mecânico realizava ou realiza, porque ainda existe, tem bastante, de uma maneira muito mais eficaz, justamente para atender às normas de emissões. Então, ele tem que acabar com a impressão ou com a visão de que o eletrônico é diferente. O motor diesel não mudou sua forma de trabalhar, de funcionar. Ele continua com os mesmos princípios. Apenas nós vamos ter aí a alta pressão de injeção. Por quê? Porque o sistema precisa que a queima seja muito mais efetiva, muito mais precisa, justamente porque as leis de emissões também assim o exigiram, né? Então, o mecânico ele tem que quebrar esses paradigmas, quebrar essas objeções, de maneira que ele possa, com o conhecimento que ele tem de mecânico, se ele fizer uma correlação, se ele fizer uma relação, ele entra na parte eletrônica de uma maneira confortável. E à medida que ele for adquirindo conhecimento, ele vai se sentindo muito mais confortável e ele vai investindo. Só
complementando a sua pergunta, ele precisa sim ter algumas ferramentas que são pertinentes ao sistema de injeção diesel eletrônico. Um medidor de retorno, por exemplo, Simples, né, um Nonato? tipo simples, Muito um simples. osciloscópio muito simples, uma maleta de manômetros, ou mesmo manômetros que ele possa medir linha de baixa. Então, ele precisa entender que no sistema mecânico nós temos uma bomba mecânica de injeção, uma bomba injetora e um injetor. O problema estava relacionado aí, digamos que quando um veículo chegava na oficina, nós tínhamos aí basicamente 90% dos problemas na mão quando se tirava bomba e bico. Ou era bomba ou era bico. Sim. Né? E continua esse vício, que isso é um vício. Tudo é bomba e bico. Exatamente. E o que acontece, né, com a terceirização, né? Muitas oficinas falam, vou mandar lá no bombista. Tudo para o mecânico, ciclo Otto, muitos deles. Não, o defeito é bomba e o bico. Tira a bomba e o bico, manda no bombista, que é onde que começa a confusão, né? Então, chega lá, o defeito no injetor acontece. Tem lá um injetor, uma pré-injeção fora, uma marcha lenta um pouquinho alterada. O que o bombista vai fazer? Vai ligar para o dono da oficina e falar que tem um defeito. Falta a informação de saber qual é realmente o defeito e vai e se arruma, né? E quando volta, que o mecânico acha que é a bomba e o bico, coloca, fica a mesma coisa. Com certeza. Essa é a importância do cara ter o ferramental para fazer o diagnóstico correto, né? Testar, Exatamente. por isso que ele tem que ter a ferramenta. E agora falando de um outro ponto, acho que vai interessar o bombista, a questão do custo-benefício no que diz respeito aos orçamentos que ele vai trazer para dentro da oficina dele. Essa proporção aumenta bastante, o que justifica ele se esforçar um pouquinho e fazer esse investimento? Com certeza. Eu vou pegar o gancho do Marcelo aqui para falar de algo assim muito importante. Imagine que eu sou um mecânico, como nós temos aí no nosso dia a dia os mecânicos. Chega um veículo na oficina, eu mando tirar bomba e bico. E eu não tenho conhecimento, eu não tenho ferramental, eu não quero fazer um investimento que me permita ter uma precisão melhor no meu diagnóstico. Ok? Então, ele terceiriza, como você muito bem falou. Ele terceirizou, mandou para uma oficina e a oficina é simples. Tudo que está meia vida dentro do injetor, a pessoa que vai receber este injetor, ele não vai hesitar. Colocar o dele na reta, né? Exatamente. Vai colocar o dele Ele na não vai exatamente isso. Ele não vai se arriscar o nome dele, o conhecimento, a reputação que ele tem. Não, ele não vai. Simplesmente ele vai colocar tudo novo. Sim. Mas acontece que quando o problema não é o injetor, porque veja, eu estou retirando, o mecânico está retirando o injetor do veículo, crendo que o problema seja o injetor. Sim. Ele não fez o diagnóstico, ele não mandou, disse, olha, tem problema, a bobina está com a resistência alterada. Às vezes só o diagnóstico já ia economizar uma... Sem dúvida nenhuma, só esse diagnóstico já paga o investimento. O filtro estava entupido. Exatamente. Aí quando você repara o injetor, que dá vida nova para ele, que recupera toda uma hidráulica, né? O que vai acontecer? O volume de injeção vai aumentar, a falha ela vai se acentuar. Piorar. Piorar. Aí o que vai acontecer? Ele vai devolver o injetor para a oficina que reparou, e vai dizer assim, o injetor ficou pior do que antes, do que estava trabalhando. Vejam como esse impasse, como a falta de conhecimento ou a falta de investimento, não vamos nem falar conhecimento, a falta de investimento em ferramentais e equipamentos que permitam fazer um diagnóstico assertivo, ele se torna assim, bem presente. Bem presente no dia a dia. Isso nós vemos nas oficinas, porque muitas das vezes o mecânico tira a peça e ele traz o novo. Aí ele coloca, não funcionou. E tudo é módulo, né? Não é o bico, não é a bomba, é o módulo. Então, o que eu vejo hoje no mundo, né, automobilístico aí, a falta de conhecimento é grande. Porém, também, né, tem uma dificuldade que o mecânico não quer aprender. Por que ele não quer aprender? Se é um negócio rentável,
A profissão mecânica hoje é uma profissão de luxo. Eu considero o mecânico hoje uma profissão de luxo. Porque a gente tem mecânico hoje ganhando na casa dos 10 mil, 15 mil por mês. Cara, aonde que você pega uma profissão que, vamos lá, estudou até o 2º grau, sem conhecimento, sem um estudo legal, às vezes nem estudou muito, e está com um nível salarial desse. Eu, pessoalmente, é uma profissão de luxo para aquele técnico que correu, fez os treinamentos legal e vai lá e consegue fazer os diagnósticos assertivos e o cliente começa a ter uma fidelidade com ele muito grande. É isso que está acontecendo no Brasil. No podcast passado, né, o Lau me perguntou, falou, Marcelo, os mecânicos, eu falei, não temos mecânico. Se os veículos a diesel hoje, vamos voltar naquele assunto, quebrou 50% dos veículos a diesel hoje no Brasil, não sei porque aconteceu, quebrou. Nós temos mecânico para arrumar, Nonato? Não temos. 10%? Não temos. Não temos. Hoje essa formação, essa mão de obra nós não temos. Ela é carente no mercado. Hoje mesmo, eu estava vindo para cá e um cliente me ligou dizendo assim, olha, vou fechar as portas. Eu fiz um investimento numa determinada região, montou a empresa dele e ele disse, se até segunda-feira eu não conseguir um profissional no segmento, eu vou fechar as portas. Não tem. Vejam, os serviços estão batendo na porta dele, que faz um mês que ele preparou a oficina, que ele equipou a oficina e não tem profissional para poder. Voltando um pouquinho só dentro desse contexto, Marcelo. Veja, o que acontece? O ser humano ele precisa ter desafios. Ele precisa superar obstáculos. O que acontece é que nós, muitas das vezes, nos acomodamos. Tá bom aquele dinheirinho que nós ganhamos todo mês, toda semana. Dá para o meu... Porque quando você vai encarar desafios, isso requer disciplina, isso requer determinação, isso requer comprometimento, muito bem colocado. Isso requer... o comprometimento para poder vencer os obstáculos. Ninguém nasce sabendo, né? Se o profissional ele já evoluiu, ele já fez uma referência no seu nome, na sua região, por que não investir no conhecimento dele? Mas eu estou já de idade. Não quer tempo. Não quer tempo. O mercado hoje ele atua de uma forma muito rápida. As coisas caminham em passos largos. Sabe? A globalização trouxe mudanças assim imediato, o mundo digital. Hoje você tem, rápido, hoje você tem o mundo na ponta dos dedos. E eu não consigo entender, às vezes, né, a cabeça do ser humano, vamos dizer assim. Eu tenho tudo na palma da mão. Se eu fizer um treinamento que seja mínimo, eu consigo fazer um diagnóstico de perfeito. E a galera parece que... Né? Podemos dizer aí que um mecânico, vamos dizer, que aceita esse desafio aí de fazer essa mudança, entrar no mundo eletrônico, ele melhora um orçamento da oficina dele aí na casa de uns 30%? Eu acredito até mais. Né? Eu acredito. Vale porque, como eu tinha falado anteriormente, o diesel é muito rentável, ele deixa uma margem muito boa. É claro, o que assusta a maioria dos mecânicos? Parece-me que nós estamos voltando sempre para a mesma tecla, né? O que assusta? A insegurança de fazer um diagnóstico assertivo, aonde ele possa errar, e aí, perante o cliente, as peças têm valores agregados muito altos. Então, mas respondendo aquilo que você agora mesmo fez para nós, sem dúvida nenhuma, a rentabilidade é muito boa. Isso aí é importante, muito boa, né? Porque às vezes ele vai pensar, olha, eu vou ter que comprar equipamentos novos, mas será que vale a pena, né? Então, quer dizer, o mínimo 30% de aumento de faturamento ele vai ter, né? Com certeza. O mínimo, né? Vamos considerar que ele seja um profissional, que ele não se considera especialista na área de reparação, ok? Mas ele colocou uma oficina, ele
ele buscou uma oficina que pudesse dar a base, né, de apoio técnico que ele precisa. Ora, se ele comprar um equipamento e investir, fazer um investimento no seu conhecimento, uma bancada simples de teste de injetor, uma bancada simples, uma bancada que ele possa interagir, que ele possa fazer o diagnóstico, porque eu não preciso de uma bancada simplesmente para fazer reparação. A bancada também ela me permite fazer um diagnóstico. Então, que ele tenha equipamentos simples, né, que possa dar a ele respaldo técnico para ele poder dizer, não, o problema é aqui no injetor. Realmente temos que substituir esse injetor. E eu costumo dizer que nos nossos treinamentos, que chegar na conclusão, chegar na definição, ou seja, que o problema está em um determinado componente, uma determinada peça, ele está somente usando 50% do procedimento de diagnóstico. Por quê? Falando, até pegando um gancho no que você falou, né, de treinamento. Hoje, para esse bombista que... Vamos supor que nós despertamos o gatilho nele aqui nesse papo de hoje, ele, olha, eu quero ir atrás disso. Ele encontra fácil hoje treinamento para ele se qualificar no sistema de gestão eletrônica? Sim, hoje o mercado ele oferece. O mercado ele observou, né? Ele observou que é um mercado promissor, ou seja, pessoas observaram que o mercado é promissor e muitos profissionais estão ministrando treinamento. Nonato, aproveitar o gancho de interromper, quando a gente fala em treinamento, eu vejo também como dificuldade também, apesar de ter bastante oferta, a gente tem que fazer algumas investigação, um entendimento daquele profissional que vai dar o treinamento para não se queimar na largada, vamos dizer assim. Porque você pode aprender errado. Exatamente. Concluindo, você foi assertivo na sua colocação. O que eu queria dizer é que existem muitas pessoas ministrando treinamento. Muitas. Mas você tem que avaliar. Não é? Você pode aprender Exatamente. Eu já tive um caso desse, de um aluno meu, falar assim, Marcelo, eu fiz um treinamento que o professor me falou que enquanto menos o retorno do injetor, melhor está a capacidade, a integridade daquela peça. Sim. Eu falei, mas como assim? Eu falei, não, assim, se o retorno, se eu quase zerar, o injetor vai ficar ótimo. Eu falei assim, como que funciona o injetor, né? Sim. E ele, com o pulso do módulo. O pulso do módulo vai abrir o injetor. Você tem em partes. Então, se eu zerar o retorno, aí você começa, puta cara, e o cara pagou para escutar uma informação dessa. Entendeu? É bem complicado isso aí, né, cara? E referente a esses cursos aí também, para esclarecer uma coisa importante para todo mundo quando fala em aprender algo. Perfeito. É um curso extenso? É tipo aquela questão assim, você vai ter que estudar 2 anos para depois começar a ganhar dinheiro nisso? Ou qual que é esse timeline entre eu começar a estudar e começar a trazer esse serviço novo para minha oficina? Qual que é esse? Depende de alguns fatores. Primeiro fator, você quer um resultado a curto prazo ou a longo prazo? Isso depende muito da habilidade, depende muito da percepção de cada profissional. Existe treinamento de 3 dias, que se você tem uma base conceitual, veja, eu não estou dizendo que você tenha experiência naquele componente. Base de funcionamento. Base de funcionamento. Quais né? são as leis físicas? Eu gosto muito de falar assim, né? Quais são as leis físicas que regem, ou seja, que estão envolvidos ali para que aquele componente possa realizar seu trabalho. Por que ele está ali, né? Exatamente. Por que ele está ali? Qual é a função dele? Qual é a função? Quais são as leis físicas que fazem com que ele funcione e realize a sua função? Ora, essas leis,
elas são elétricas, hidráulicas, pneumáticas, né? Que constituem... Sabendo esse conceito exatamente. básico, Buscando o exemplo do Marcelo, que ele teve um aluno, ele muito bem falou, que do retorno zero. Ora, se nós formos para o princípio de funcionamento do injetor, ele não pode ter retorno zero, porque senão ele não funciona. Porque o princípio diz que é preciso que uma pressão seja descarregada, que seja anulada para que o injetor funcione. E só anula se tiver uma descarga, só anula se tiver um retorno. Se não tiver retorno, não funciona. Tem que acontecer o descontrole, tem que acontecer o descontrole de pressão. Exatamente. Então, veja, nós entramos em detalhes muito técnicos. Talvez você que esteja nos assistindo agora diga assim, cara, mas o nível está muito alto. Não, não é que o nível esteja muito alto. É porque é como funciona. Né? É como funciona. Então, são detalhes importantes que regem o funcionamento de um injetor. Exatamente. E que eu percebo também, principalmente quem está vindo do ciclo Otto. Quando a gente fala sujeira no diesel, o cara acha que vai achar um tijolo dentro do tanque, né? Aí o cliente fala, mas não está limpo, cara. Mas quando a gente fala em diesel, nós estamos falando em milesimal, né? Sim. Então, nós falamos microfragmento que eu vou enxergar no microscópio. Aí o cliente leva, não, mas esse bico não está sujo, cara, ali, ó, tá limpinho o diesel. Aí você coloca no microscópio, aquele furo que... Não ser, quase no olho nu você não enxerga, vai lá, tá lá tudo sujo. Aí você imagina um microfragmento, um 1800 bar, passando num furo, Nonato. Você imagina? Passou daquele furinho ali, o que vai acontecer naquele furinho? Foi um míssil que passou ali. Sim. Ele vai reganhar o buraco, vai fazer um... Mas a pessoa, às vezes, o mecânico do ciclo Otto, porque lá na gasolina, vamos dizer assim, qualquer coisa dá certo, né? Faz passa agulha aqui, adianta o ponto, né? Vai funcionar. No diesel não dá. Muito bem, no diesel ele tem uma particularidade. O diesel é especial. Eu sou muito suspeito de falar do diesel porque eu sou apaixonado por essa área, né? O diesel é muito especial porque, vejam, ele é um combustível. Ele tem que ser um agente de lubrificação, ele tem que ter um ponto de queima, tem que ter uma temperatura de queima, ele tem que sair do estado líquido para o estado gasoso, porque senão ele não queima. Né? Além de tudo, ele ainda tem que lubrificar. Né? Então, veja, ele, diante de tantas características, ele precisa ter uma estratégia. O ciclo Otto não. Você tem a mistura ar-combustível entrando na câmara de combustão, dentro do cilindro, mais propriamente na câmara de combustão, e uma centelha inflamando uma mistura. Eu tenho um cara pondo fogo lá, né, velho? Eu tenho combustível, eu tenho um cara que põe fogo lá. Exatamente. O que acontece? Vai queimar. Agora, se vai queimar bem ou não, o diesel, se tudo não estiver muito bem alinhado, ele não funciona. Ele funciona parcialmente, que é os resultados que nós temos. O motor não tem potência, o motor falha, o motor fumaça, o motor, enfim, né, consumo elevado. E esses diagnósticos é tanto no sistema mecânico como no eletrônico, né? Sim, porque o diesel é o mesmo, o combustível é o mesmo. Ou seja, para o diesel sair do tanque e chegar até a câmara de combustão, existem componentes importantes, como bomba na linha de baixa, a bomba injetora que gera a pressão. Só para nós termos uma ideia, a pressão de injeção de uma bomba em linha, a mais alta é 900 a 1000 bar de pressão. E hoje nós temos com um sistema de 1.800, 2.000 bar, 2.700 bar de pressão no XPI. Vejam que a coisa é... 2.700 bar para o pessoal que está assistindo aí. A pessoa às vezes não consegue nem mensurar o que é isso. Com certeza. Eu sempre, quando eu vou falar em bar, eu lembro assim, ó. Em um pneu, a gente estamos falando em 2 bar. Vamos calibrar o pneu do seu carro. 2 bar, 2.2 bar, 2.5. Já está calibrado o seu pneu. Nós estamos falando de 2.700 bar. É muita coisa. Eu fiz um comentário desse, o cara falou assim, eu lá nas internet, o cara falou assim... esse Marcelo é louco. Onde que se viu um carro ter 2.000 bar de pressão numa linha de combustível, né? Eu
infelizmente eu não pude responder, porque Sim, a gente acaba conflitando, né? Mas, cara, é 2.700 bytes, é muita pressão. É muito. Às vezes nós não conseguimos mensurar isto, né? Exato. 2.700 bar de pressão são 2 toneladas e 700 quilos. É muita coisa, né? Não. Às vezes nós não conseguimos mensurar esses valores, né? Agora, imagine que isso sendo injetado em milésimos de segundo. É uma precisão é muito muita grande, coisa. justamente para gerar energia térmica. Temos carro aí com 6 para injeção. Exatamente. 6 para injeção, uma injeção principal e um pós Exatamente. no mesmo ciclo, né? É no mesmo ciclo. Agora aqui, só fazendo um pequeno resumo do que a gente falou aqui. Eu fui aqui meio que alinhando os pensamentos. Então, temos demanda aumentando de serviço, né? Poucos profissionais. Pouquíssimo profissional. Pouquíssimos profissionais. Aumento de valor agregado no orçamento, porque se a demanda é alta e tem pouco profissional, dá para se cobrar melhor, né? Com certeza. E acesso fácil a treinamento. Acesso fácil não. Temos boa... Meios de achar, não é uma coisa que fala tão... E um treinamento relativamente... num período curto, né? Porque se ele já tiver uma noção, ele vai fazer esses cursos aí que... Pode-se falar que são pílulas de conhecimento, né? Cursos rápidos e que ele começa a escalonar a oficina dele, né? Exatamente. Eu tenho oficina, eu posso falar, né? Porque tem muitos hoje, vamos dizer, empresários de palco, né? Não, eu tô na lida até hoje. Eu vou falar um número aqui, sem ser otimista. Uma oficina que trabalha com ciclo Otto, se ela entrar no mundo diesel, em um ano, ela triplica o faturamento dela. Então eu vou aproveitar isso que você falou agora, vou revelar uma conversa dos bastidores aqui. Quando você começou o seu treinamento, com quem foi seu professor? Na época tinha um cara, um cidadão chamado Raimundo Nonato. Então tá aqui, É o mestre. Mas muita coisa que eu sei hoje devo a esse meu mestre, muito. É um cara assim que sabe falar, sabe colocar e tudo que é real. É claro que quando você tem algumas... É a teoria com a prática, né, Marcelo? Você fez os cursos, investiu na oficina e foi evoluindo. O negócio começou a tomar uma proporção e o negócio cresceu demais. E a gente sempre... Eu sou um cara meio... Eu falo... A minha esposa fala assim, o Marcelo, ele é uma mistura, não sei, é muito dinâmico, sabe? Então eu pego a técnica, misturo com o empreendedorismo e vou ali e o negócio começou a andar. Eu falei, não, cara, eu vou me especializar em caminhonete. Então tá aí, né? É possível, né? É interessante. Você é um grande exemplo disto, né? Deste exemplo de todos esse tempo que nós estamos aqui. Eu acho que não teria exemplo mais claro do que você como profissional, Marcelo, né? Eu lembro muito bem, muitos anos atrás, quando você chegou para mim e disse, eu quero me especializar em diesel, porque eu estou sentindo que o mercado vai ser diesel, mestre. E olha, hoje já se passaram quanto tempo, Marcelo? Já é muito tempo, hein? Eu tenho vergonha de falar. Não fale. Vamos deixar isso para outro vamos assunto, deixar, outro exatamente. podcast. Exato, mas eu vejo assim que você que está hoje, que tem a sua oficina e ainda não tomou a decisão de você chegar nesse segmento que está... Vejam, naquela época, Marcelo já tinha olhado o crescimento do mercado. Mas para você que está aí, eu te dou uma palavra de incentivo. Invista no seu conhecimento, invista em ferramentais e equipamentos e comece a olhar o diesel de uma forma diferente, não com obstáculos, não com dificuldade. Veja, até aqui você fez o seu nome profissionalmente. Eu tenho certeza que se você se dedicar, se você investir e acreditar em você e migrar para este segmento, olha, você vai ter um exemplo aqui. Em pouco tempo você vai triplicar os seus negócios. E você
com certeza vai se lembrar deste momento. Eu tenho também exemplo de alunos que começaram com uma caixa de ferramenta e assistindo as minhas lives, nem participando de treinamento, hein? Assistindo às aulas que nós ministramos, eles hoje são donos de grandes oficinas. São relatos verídicos de profissionais que acreditaram no seu potencial, acreditaram no potencial do momento, desse momento que nós estamos vivendo. Você já percebeu a quantidade de veículos diesel, caminhonetes e automóveis que estão vindo aí? Renegade, Jeep Compass, enfim, várias aplicações. É um mercado que, com certeza, seja um Marcelo na vida, invista no seu conhecimento. Mais um incentivo aí para essa... Isso porque ele falou só de caminhonete. Olha só, você imagina a linha amarela, que não temos... Não temos mecânicos. A linha agrícola... eu vejo assim, as usinas estão tendo uma dificuldade. As próprias, vamos falar marcas famosas, como John Deere, Case, Caterpillar, eles estão tendo uma dificuldade porque as máquinas estão no campo. Então, você imagina você com 10 máquinas lá colhendo o soja, o algodão, o milho, e uma dessas máquinas parou. Parou a máquina. Você imagina a necessidade, a agilidade que esse cara precisa. Ele paga. Com certeza. Ele paga. Ele paga. Mas não temos profissional suficiente para atender a demanda hoje. Um outro gatilho aqui para os bombistas também, então. Então vamos imaginar aqui 2 padrões de oficina. Uma oficina pequena e uma oficina média, né? Então, qual que seria assim a indicação, por exemplo, de equipamento? Fala assim, olha, você que tem uma oficina que atende lá X carros por mês, se você investir num equipamento dessa configuração, já te atende. Se você tem uma oficina média, você teria que ir para um equipamento dessa configuração. O que vocês indicariam aí nesse sentido? Lau, hoje eu sempre fui meio atirado, né? Eu vou lá, eu vejo, tem mercado e eu, sem o dinheiro, eu vou comprar essa máquina vai se pagar. Com certeza. E é assim que funciona. Então eu tenho lá, vamos colocar uma oficina de pequena para média, fatura aí na casa de 70, 110 mil. Então ele consegue montar um laboratório tranquilamente com esse faturamento. Por quê? Jogando na pior das hipóteses, ele não entrou nenhuma caminhonete, ele consegue pagar. Mas você acredita, Donato, uma caminhonete, entrar paga a mensalidade da máquina? Não. Paga. Você fala assim, uma máquina já com teste de um bico só, uma máquina que já tem que ser mais parruda, eu falo assim, comprar uma máquina, aquela de entrada que a galera, a Devoc tem a maquininha pequenininha dela lá, a máquina de entrada. Ela já dá para ela se paga. É muito fácil. Ela se paga. Fácil. E acaba aquela briga, né? Não, você falou que era o bico, agora não é o bico, agora não, o que aconteceu? Quem que vai pagar? E aquela confusão. E eu tenho amigos que continuam, eu falei, cara, invista um pouco na empresa. Sim. Invista na empresa. Para um pouco de querer investir lá na sua chácara, na sua lancha, no negócio. Invista na empresa. E um cara, uma vez, chegou na minha oficina, isso faz muitos anos. Ele falou, Marcelo, eu estava varrendo o chão, ele chegou e falou assim, Marcelo, essa empresa para você aqui, um senhor de idade, dono muito rico, cara, falou assim, Marcelo, eu vou falar uma coisa para você. Você é dono aqui, né? Eu sou. Eu e o outro rapaz ali somos dono. Então, imagina a sua empresa, ela é uma vaca. Aí eu não entendi, né? Mas como assim uma vaca? Ela é uma vaca que ela gera leite. E nessa vaca, você tem que fazer o quê? Alimentar ela e dar muito capim para ela. Para você tomar o leite, fazer o queijo e se alimentar. Só que a carne é muito boa. Só que no momento que você começar a comer a carne da vaca, você vai matar a vaca. E isso vai acontecer na sua empresa. E eu peguei isso com uma força tão grande, tudo que eu ia fazer eu lembrava daquele senhor. Cara, eu não posso, estou comendo a vaca. Eu estou comendo a vaca, comi uma perna da vaca agora, que eu tirei um dinheiro que eu não poderia ter tirado. Então eu comi uma perna da vaca, eu tenho que construir essa perna de novo. Porque eu tenho que dar capim para a vaca,
para ela dar leite para mim comer o queijo e tomar o leite. Então é isso que eu falo para os donos de oficina. Quer fazer um investimento? Pense, né? Pense, analisa, invista em treinamento e equipamento. Sim. Porque tem serviço para todos. Muito serviço. Mas muito serviço. Então é isso, Donato. Agora falando, última pergunta aqui, falando com respeito a equipamento. A marca faz a diferença? O que quem quer investir no equipamento tem que pensar na hora de escolher qual marca de equipamento comprar? Qual que seria a sugestão que a pessoa, o mecânico, ele tem que pensar em alguns pontos para escolher a marca que ele vai comprar? Eu vejo que a marca ela é muito importante, mas atrás da marca tem que existir todo um suporte. Esse é o... Não é simplesmente você ter a marca. Nós sabemos que existe no mercado muitas marcas, mas você vai buscar um suporte e não existe. Então, quer dizer, se você, o cara exatamente, comprou, pagou, tchau. Não, a paternidade deixa de existir. Você assume a paternidade e você procura aqueles que lhe venderam e você já não tem mais o mesmo suporte. A tratativa já é diferente. A assistência tem que ser muito... A assistência tem que ser muito boa. Ela tem que acompanhar a marca. E por trás de uma marca tem que ter uma estrutura. E você tem... Como é que você conhece uma grande marca? Através do momento que você olha e vê a estrutura que ela oferece. Ok? De suporte. Peça, né? Às vezes peças, eu comprei uma bancada. Exatamente. Porque sabe o que acontece muito, Nato? Eu vejo, eu vou lá, eu já não tenho dinheiro para comprar equipamento, eu vou lá e compro equipamento. E quando eu comprei esse equipamento, é normal, aconteceu de umas cargas elétricas, queimou lá um componente. O que aconteceu, Donato? Cadê a fábrica? Fala assim, ó, não tenho a peça de reposição e eu vou fazer o pedido daqui 60 dias, essa peça está aqui. Puta, eu vou ficar 60 dias sem faturar. Isso acontece demais. E o que eu percebo hoje com as marcas? Vou dar um exemplo aqui, ó, Devoc. Né? É uma galera diferenciada. Eu já falo assim, é uma galera diferenciada. É uma energia muito grande, é um pessoal assim que tem um carinho muito grande com o seu cliente. Porque se queimou, eu tenho outra. A reposição de peça, garantia, eu uso o Devoc lá na minha oficina. Na reparação do injetor. E não é porque, é perfeito, eu tenho original que dá problema. Né? Mas é assim, a garantia é muito rápida, é muito eficiente. E se eu chegar a mandar um equipamento para ir lá e não for garantia, eles vão explicar para mim, não foi garantia, isso, foi aplicação. Só que a gente também sabe, Donato, que tem muito mecânico que... Então, eu fico vendo a dificuldade que as marcas têm também, né? Sim, claro. De ser muito fácil para dar garantia. Eu mesmo, quando vou em fábrica, quando você fala de mecânico, né, os engenheiros falam, já está tentando passar a perna a gente. Porque o defeito não é a peça, às vezes, né? Sim. O defeito foi uma aplicação errada, foi uma colocação, o cara bateu alguma coisa. Então, eu tenho tudo isso de analisar. Então, eu uso hoje o Devoc porque é a facilidade da garantia. Mas eu também sou muito criterioso para mandar uma peça para garantia. Eu sou um cara lá que... Inclusive, é uma frase antiga, mas atual, né? Que é o barato sai caro, né? Então, com certeza. Falando de investimento, não é só o preço, né? Porque muitos aí a gente vai ver que vai comprar a máquina, igual o Marcelo mencionou. O trabalho que ele vai fazer vai pagar a parcela da máquina. Eu vou comprar preço. Cara, eu na minha oficina, eu faço campanha, não faço preço. Eu falo lá, a minha oficina não é a mais barata. Marcelo, mas você fala isso para todo mundo ouvir? Claro, Quem vai trazer o carro na minha oficina, ele está pagando por um técnico experiente, com garantia, tem seguro. Então, tudo isso tem um custo. Então, a minha oficina, eu vou testar um carro. Eu bati esse carro, capotei esse carro. E aí? Não, eu tenho seguro, mas isso custa. Com certeza. Então, é assim, eu vejo assim, eu vou comprar uma máquina. O cara fala assim, eu vou comprar nesses mercados internacional que tem aí, que o cara vai lá e compra. É legal, você vai pagar metade do preço. Tá, chegou. A máquina não funciona. E aí? Eu estou com um problema, que eu não vou falar a marca, antiético, estou com um problema com a máquina minha lá, já tem 6 meses.
Ou seja, pós-venda, assistência técnica e Eu acho que peça é- de reposição, é né? mais importante. Tem que É o mais ter. importante. Tríplice pilar ali para a pessoa Exatamente. pensar em tomar uma decisão na hora de comprar, né, Com Nonato? certeza, com certeza. Quando você tem um corpo técnico que seja receptivo, que você envia as peças e diz, olha, por qualquer motivo a peça não se enquadrou dentro dos valores, ok? Em que a equipe técnica diz assim, não, nós estamos demandando outras peças e essa nós queremos para avaliar o que está acontecendo, isso é seriedade. Hã? Isso é comprometimento. Isso são valores que são colocados justamente que vai fortalecer a marca, vai fortalecer, no caso, o nome Devoc, né? Tá? Então, isso é muito importante. E isso gera parceria, gera confiança e segurança, porque, como o Marcelo muito bem disse, ele está com equipamento já há bastante tempo parado. E E a cadê a imagine, assistência? Você vai calcular o tanto que Não, você exatamente. perdeu, né, Não Marcelo? compensa. Exatamente. Eu falo assim, não é preço. Eu falo pra galera, mas não é caro, cara, não é caro. O caro é você comprar e não ter uma assistência pós-venda. Isso é caro. É você levar o carro em oficina que, se vier dar um problema, não tem garantia. Isso é caro. Agora, você pagar um preço justo por aquilo que você comprou e você ter um pós-venda, é barato. com certeza. É muito barato. Com Né? certeza. Muito bem, pessoal. Agradecemos Muito aí bom. o papo de hoje. Nonato, pegamos você no susto ali, falou, vem aqui, vamos conversar um pouquinho lá. Não, mas né? o soldado tem que sempre estar preparado para a batalha. Mas foi um assunto gostoso, eu acredito que pôde aí deixar uma dúvida boa na cabeça dos bombistas aí. É um mercado amplo que eles podem explorar, o mercado precisa desses profissionais e tá aqui a Devoc com o Papo Devoc trazendo informações de ajuda para todos, né, E Marcelo? eu sempre falando, né? A mata tá virgem. Com certeza. Tá virgem, Nonato? Inacreditável. Muito bom. Mas tá virgem, galera. Você aí, ó, verdade. quer entrar no mundo diesel? Vem comigo. Vai dar certo. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Mais um Até a Papo próxima, Devoc no ar. pessoal. Até É a isso aí. Um próxima. abraço, galera. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.